Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso do 7 Como você tem percebido, ao longo destes dias, eu tenho trazido alguns vídeos gravados anteriormente, estou num período de férias, mas tomei o cuidado de fazer uma seleção temática de alguns vídeos, colocando um tema geral para a semana. E este o primeiro da semana, eu tenho tido o cuidado de fazer um vídeo de apresentação para o que é. Este sim é novo. O que você verá ao longo desta semana é uma série de vídeos relacionando aspectos práticos da vida cristã, ou a teologia aplicada, como nós chamamos. Alguns temas gerais ligados à vida cristã, à dinâmica da vida cristã, aos desafios da vida cristã, a partir da fé. É precisamente sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Pela providência de Deus, eu espero ainda estar no período de recesso, como eu falei, mas em mais algum tempo nós voltaremos a ter alguns originais. Toda segunda-feira, apresentando o tema da semana, eu espero, pela graça de Deus, estar trazendo um vídeo novo, introdutório, sobre aquilo que você estará a ouvir ao longo da semana. Nesta semana, como eu falei, nós vamos pensar um pouco sobre a utilidade da teologia, sobre o uso da teologia. Bem, algumas pessoas resistem um pouco à utilidade, entendem que o labor teológico é uma tarefa muito teórica, muito distante da vida das pessoas, e pode ser. A bem da verdade, eu confesso que é muito mais fácil nós entendermos os conceitos da teologia do que fazer precisamente a aplicação na vida. Mas assim como a palavra de Deus nos mostra, o grande desafio e o grande benefício da boa reflexão teológica é que ela nos conduza à piedade. Eu leio dois textos hoje. O primeiro deles está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 adiante, quando ele nos diz assim, escrevendo a Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Primeiro versículo, nós vamos comentando pouco a pouco. Veja o que Paulo está dizendo. Primeiro, ele está exortando Timóteo, está encorajando para ser dedicado nos seus afazeres, na sua tarefa ministerial, pois Timóteo havia ficado consideravelmente abatido com as lutas enfrentadas pelos cristãos naquela primeira geração. Seu grande discipulador, que era Paulo, estava preso e, por algumas características de Timóteo, aquilo chegou a abatê-lo. Paulo então escreve uma carta animando, ele diz: não, o que você precisa não é de uma novidade, você precisa permanecer fiel naquilo que você já aprendeu, sabendo de quem você aprendeu. Sabendo que aprendeu dele mesmo, do próprio apóstolo Paulo, como ele vai dizer em algum outro momento, e também ele diz: você é o meu verdadeiro filho na fé, com a sua mãe e a sua avó, como ele escreve na carta, né? A mesma fé que havia na sua mãe e na sua avó. Por isso ele diz no versículo 15, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Este sentido aqui não é simplesmente uma salvação escatológica, final, a libertação final da condenação. A salvação no sentido mais amplo. Salvação implica a salvação da condenação dos pecados que temos quando cremos em Cristo, a salvação do poder do pecado, que vem pela santificação, nós vamos sendo salvos ao longo da nossa vida cristã, e a salvação da presença do pecado, que ocorrerá apenas na glorificação. Essa sabedoria certamente nos ajuda a sermos salvos da influência do pecado na nossa vida, como ele diz, que podem tornar-te salvo para a salvação pela fé em Cristo. É à medida que nós amadurecemos na nossa fé em Cristo, fazendo um bom uso do seu ensino, que nós crescemos. E assim Paulo continua: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, tudo aquilo que a Bíblia nos deu na sua palavra, o seu conteúdo, aquilo que aprendemos geração após geração na Escritura e de outros, tem o propósito de nos aperfeiçoar espiritualmente. Esse é o bom uso da teologia. Nós devemos conferir se aquilo que temos aprendido, aquilo que temos estudado, está nos levando a um melhor conhecimento de Deus, a uma maior comunhão com Ele, com o próximo, ao serviço, a maior semelhança de Jesus Cristo. Essa ideia está presente em toda a Escritura Sagrada. Veja como Moisés escreveu
no seu livro Deuteronômio, capítulo número 10, ao povo que estava para entrar na terra prometida, estava para entrar em Canaã. No capítulo 10, a partir do verso 12, nós lemos o seguinte: agora, pois, ó Israel, o que o Senhor requer de ti? Se o pensamento teológico fosse simplesmente o conhecimento, esse fosse o propósito, é que você aprenda estas coisas. Mas olha o que ele diz: não é que temas o Senhor teu Deus, andes e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eu me lembro de uma palestra que eu vi nesta semana de um judeu ortodoxo que veio a crer em Cristo. Ele dizia: a Torá é isso, a Torá é prática, a Torá é aplicação, a teologia, a revelação de Deus serve para isso. O Senhor está dizendo para que temas ao Senhor. Este é o primeiro propósito da Escritura Sagrada e, consequentemente, do conteúdo da Escritura Sagrada, do conteúdo revelatório, cuja reflexão da teologia se debruça. Diz: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nele há. O Senhor é o soberano. Conceito teológico. Agora olha como ele se refere mais adiante. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, e a vós outros descendentes deles escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Esse Senhor que é soberano sobre tudo e todos, amou seus pais e escolheu vocês na descendência. Providencialmente colocou vocês em um ambiente piedoso, que conhecesse a palavra. Para quê? Aí ele termina dizendo: circuncidai, pois, o vosso coração, não mais endureçais a vossa cerviz. Todo este conhecimento, o privilégio de ter sido escolhido pelo Senhor, de ter sido amado pelo Senhor, nada mais é do que termos o nosso caráter transformado, a nossa cerviz curvada, transformada, espiritualmente nos tornarmos servos, seguidores de Deus, refletindo a sua pessoa, a sua presença, a sua graça e o seu poder. Que Deus nos ajude. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, que agradecemos pela revelação da Tua palavra, pelo privilégio de refletirmos nela e nos Seus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos em prática aquilo que temos aprendido, pela Tua presença graciosa a nos transformar, perdoando-nos os pecados e nos fazendo crescer na Tua dependência. Abençoe a vida de todos nós, nos dê um tempo especial nesta semana, pela Tua graça, espero estar desfrutando um tempo de descanso. Mas peço aos meus irmãos que acompanharão novamente os vídeos, que façam uma boa reflexão cristã, associando a vida àquilo que o Senhor tem revelado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, desfrute as reflexões desta semana. Na próxima segunda você ouvirá um vídeo novo, mas ao longo da semana você tem estes associando a teologia à vida. Que Deus nos abençoe.